mais um episódio do meu podcast, o meu lacaniano favorito. Um podcast para contar um pouco das minhas histórias histéricas, dos perrengues clínicos, um pouco da minha personalidade, da minha individualidade enquanto sujeito, mas de tantos outros detalhes que vão aparecendo no meio do caminho. Nesse episódio, eu queria me propor a falar sobre corpo. Esse é um tema que atravessa o meu percurso em psicanálise há muito tempo. Há muito tempo eu me questiono o que é ter um corpo, o que é um corpo. Há um tempo atrás eu me propus a um trabalho de cartel, que foi interrompido, sobre corpo. E a minha questão de cartel era, para que serve um corpo? E aí logo depois, nesse trabalho de cartel, eu fiz uma tatuagem aqui no meu braço com uma frase, tipo um rótulo, que tem: do meu corpo faço bricolagens, como uma tentativa de resposta àquilo que eu estava pesquisando dentro do meu trabalho de cartel. Mas eu acho que essa é uma questão que não se esgota. Eu tenho para mim que todos, em maior ou menor medida, temos questões, problemas relativos ao nosso corpo, mas principalmente a imagem que nós construímos dele para nós. Um corpo, ele não existe por si só. Ele existe para um fim, para fazer existir o sujeito enquanto tal. Sendo esse corpo, o corpo do ser humano, um corpo que é atravessado necessariamente por palavras, a forma como nós nos vemos tem a ver muito intrinsecamente com aquilo que disseram sobre nós, disseram por nós e disseram a nosso respeito. O nosso corpo, a nossa imagem corporal, ela é extremamente atravessada pelos ditos: é gordo, é magro, é preto, é branco, tem o cabelo liso, o cabelo crespo, parece com isso, parece com aquilo. E aí no período escolar, a história do bullying, dos apelidos, das gracinhas feitas com a própria imagem. Quando a gente quer ofender alguém, a gente faz uma menção a uma expressão corporal da pessoa que é um pouco atípica ao que nós estamos acostumados. Nessa pesquisa em psicanálise que eu desenvolvo há muito tempo, isso também passa pela minha análise pessoal. Eu sempre tive muitas questões com o meu próprio corpo. Em análise eu fui percebendo que não dizia respeito ao meu próprio corpo, mas com o dito sobre o meu corpo. E eu lembro, muito vivamente da dificuldade que eu tinha de aparecer nas câmeras, da dificuldade que eu tinha de usar certas roupas. Eu lembro que eu passei mais de 20 anos da minha vida sem sequer colocar uma roupa de praia, uma sunga, porque eu ficava preso naquilo que eu supunha que iriam comentar a meu respeito. Isso foi uma travessia feita em análise exatamente no período desse cartel sobre o corpo, quando, depois de 20 anos sem usar uma sunga para ir à praia, eu fui de sunga até a praia e eu me deparei com o inusitado: ninguém prestou atenção. Eu fui sozinho no dia e ninguém prestou atenção que eu estava de sunga, porque ali eu era mais um. E isso parece muito clichê, mas talvez eu fale e essa fala chegue a outros lugares que para mim são inimagináveis, que é justamente as pessoas que têm um gosto muito peculiar de roupa, de estilo, de cores de cabelo, de jeitos, de modos de se vestir e de existir, e que não cabem dentro daquele espaço onde reside. E de fato, aquilo que é muito clichê, o problema muitas vezes não é o nosso estilo. O problema é onde nós existimos. É também querer a aceitação e a legitimação daqueles que nos rodeiam, que nós já conhecemos e que parece que sem eles a coisa não vai funcionar. Então, isso é um ponto que eu destaco na temática do corpo. E, obviamente, cada um tem uma relação com o próprio corpo de uma forma muito individual. Hoje, por exemplo, com o advento dos procedimentos estéticos, com as cirurgias, as bariátricas. Recentemente eu ouvi o relato de um rapaz que ele dizia que ele tinha uma obesidade mórbida, pesava 200 quilos, era youtuber, gamer, e na frente das câmeras ele fazia gracinha com o corpo, porque as pessoas riam daquilo, e fora das câmeras ele chorava, porque não era a vida que ele queria. Não era o corpo que ele queria ter. Hoje também, com esse advento das redes sociais, onde o corpo perfeito é vendido, mas é também o corpo perfeito é o corpo inalcançável. O corpo ideal é o corpo impossível.
porque nós nunca estamos a par daquilo que o outro faz para ter o corpo que tem, né? Eu brinco com um amigo que não dá para ter intelecto e corpo bonito. É uma hipótese bem sem futuro essa. Mas a gente fica brincando entre nós quando a gente começa a compartilhar essas questões relativas ao corpo. E aí eu escuto na clínica muitas pessoas que não conseguem manter a constância nos exercícios físicos, a compulsão alimentar, e aí entra uma gama de outros problemas. Mas isso tudo para dizer que essas questões relativas ao corpo, elas são inerentes à nossa experiência com a linguagem. E é nisto que uma análise tem o poder de operar na experiência discursiva que nós temos com o nosso próprio corpo. E esse é um problema de pesquisa meu, que passou pela graduação, passou pela especialização. Um projeto que eu tenho escrito recentemente também tem a temática do corpo. Esse corpo que muitas vezes, quando exposto, é escandalizado, né? É problematizado. Eu acho que vale a pena falar num outro momento sobre o corpo do analista, né? Já temos um tema para o próximo episódio. Queria deixar essa deixa para nós pensarmos um pouco e, de repente, compartilharmos sobre essas questões relativas ao corpo.